E aí, meus amigos, como vocês estão? Estamos aqui iniciando mais um podcast, mais um pod cristão, aqui onde nós estudamos sobre a lição dos jovens. E a nossa lição desse trimestre é menotonia. Menotonia, acho que é isso mesmo a pronúncia. Se eu tiver errado, metanoia, isso mesmo, tá vendo? Por isso que tem auxiliares aqui para nos representar. E não tem como apresentar meu co-host, que ele não está presente hoje, devido aí às forças maiores. A convidada que conhece ele, já queria defender ele aqui, mas eu defendo, porque sei como é trabalhar e não conseguir, né, chegar nem em casa ainda, né, por conta de questões aí, forças maiores que aconteceu hoje no cotidiano, por isso que ele não está aqui presente, mas estamos aqui, né, com as nossas convidadas ilustres, né, que já vieram aqui mais de uma vez. Elas gostaram tanto que sempre quer vir, né? A gente tem que dar uma segurada, né? Tem até tem uma aqui que o Wellington nem fica chamando. Quem tem que chamar é eu para poder participar. Mas vocês vão conhecer ela de novo, né? Porque ela conhecendo ela de novo é difícil, hein? Mas tudo bem. Estamos aqui também com a Grazi. A Grazi é a esposa do Wellington, então ela já pegou o microfone para defendê-lo, né? Mas eu já defendi ele, porque então, parceiro. Exato, vai ter que defender o marido, gente. É isso aí. Faz parte. Isso aí, tem que defender mesmo. A Grazi, ela é nutricionista, formada aí, está trabalhando na área da nutrição. Então, se você quer melhorar a sua alimentação com um cardápio próprio para você, especificamente para você. Foco 2025. Isso, entra em contato. Para fazer a propaganda. Tem que fazer a propaganda. A gente tem que aproveitar, né, o marketing que a gente recebe. É isso aí. Entre em contato com ela. Conversa com ela, ela é bem atenciosa. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas faz parte, né? Muito cliente, muito Exato, cliente. Gente. A agenda está apertada. É isso aí. Nós temos também a nossa outra convidada, mas antes, esqueci de falar, claro, a Grazi. Ela canta muito bem, então se você precisar de alguém que cante bem, ela canta bem. Só no karaokê que não, mas ao vivo ela canta bem, karaokê é mais ou menos, tá? Mas faz parte, era porque estava no final do ano, a voz cansada e tal, mas nós estávamos lá presentes, nos divertindo. E ela também está ali envolvida, né, na igreja ali do Dr. Paulo Prata, mas ela gosta de participar da central também. Então ela está interligada em todas, né? Mas ela gosta de cantar, ela faz parte do Ministério Jovem ali, não está na diretoria, mas está presente ali, auxiliando para que possamos sempre estar levando o melhor para os jovens também, para podermos trazê-lo mais perto de Cristo. Temos também a Ana Carla, Boa noite. Que é meio difícil trazer ela, sabe? Porque ela é muito compromissada, bastante coisa para fazer. Tenho que concordar que realmente tem bastante coisas para ela fazer, porque desbravadores tomam bastante tempo, ainda mais quem trabalha na parte aí da secretariado, essas coisas. Precisa sempre estar atualizando formulários e realmente é difícil. Ainda mais quando eu mexo com inscrição de corrida, né, para passar para os alunos, né, inscrever nas corridas, e sei como que isso pesa na cabeça. Às vezes você esquece de alguém, aí você vai lembrar lá na frente, tem que fazer e tal. Então essa parte ela cuida também, ela também cuida do trabalho dela, faz faculdade, só está faltando fazer exercício, mas estamos buscando isso. Vamos de cada vez. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ó, ali no foco daqui 1 mês, 6 meses, vamos pensar no agora. Vamos deixar o depois para depois, né? Verdade. Mas a gente também não pode deixar de apresentar o Jonas. O maridão não tá aqui hoje, gente, mas eu vou fazer a parte do marido, tá? Nosso co-host hoje, mas hoje é o cara, tá? O Jonas, que pra você que precisa de um personal em 2025, que quer mudar de vida, entendeu? Começar a correr, não existe pessoa melhor. E
Inclusive, ele atende todo o Brasil se você precisar, ok? Então, assim, é só entrar em contato conosco, vocês viram, para mudar a saúde. Além de nós termos a mensagem adventista, nós ainda temos profissionais muito bons, entendeu? Então, aí, além de ser um ótimo educador físico também, voltado para a parte de corrida, ele também é o diretor jovem 2025 da Igreja do Bom Jesus. Então, olha, tá trabalhando bastante. Ano passado também já trabalhou e esse ano vai trabalhar muito mais. Mas estamos aí, gente, com a nossa equipe maravilhosa de em 3. E vamos que vamos pra gente começar a nossa lição, certo? É isso aí. Fala aí, Carla, que você ia falar mal de mim, fala aí. Bom, né? Posso falar mal? Tem essa permissão. Se eu tiver essa permissão, eu falo mal até amanhã. Que assim, o tanto de vezes que ele me chama pra participar do podcast, multiplica isso por 10. É as vezes que ele me chama pra fazer exercício. Tá vendo? Tá no mesmo. Ele não desiste, ele não desiste. Sempre tá lá, olha, vamos fazer exercício, vamos correr, vamos fazer uma caminhada. Eu falo, não, deixa pra próxima. Mas continuamos persistindo e insistindo. Ainda tem meu amigo. Não temos como desistir. Tem o meu amigo que ainda tem que fazer esse menino entrar na linha ainda. Mas plano de 2025, vamos conseguir, pode deixar. conseguir. Mas antes de a gente iniciar, nós teremos uma oração com a Grazi. Peço que a Grazi possa orar para que a gente possa iniciar nosso Pod Cristão. Enfim, oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por nos trazermos aqui hoje para estudar mais um pouquinho sobre a sua palavra. Que o Senhor abra as nossas mentes, nossos ouvidos, nossas vozes e que tudo seja realmente para louvar e engrandecer teu santo nome. Que o Senhor também abra o coração daqueles que estarão escutando sobre essa palavra, Senhor, e que cada vez mais eles queiram aprender sobre ti. Nos dê um ótimo podcast que eu te peço agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, o nosso podcast tem o nosso texto-chave que está em Filipenses 2, de 1 a 11. E nosso título, vou mostrar aqui para vocês, que nós temos a nossa tirinha na tela. E nosso título é A Mente de Cristo. E aqui na nossa imagem nós temos uma pessoa, que poderíamos ser a gente, e o reflexo do espelho está uma ilustração de Cristo. E a descrição diz, perdendo os traços da natureza caída. O que nós iremos aprender nessa lição? Eu estava recapitulando ela, estudando também, e muitas coisas interessantes nós iremos aprender aqui. Nós teremos algumas ilustrações do cotidiano nosso. Começa ali desde domingo, né, uma parte bem interessante ali, que vai ser o que eu vou falar também, mas para que vocês possam contextualizar, nós vamos ter muitas referências através dessa imagem, através do contexto que tiver ali na lição, nós sempre estaremos refletindo um pouco. Então vai ter oração, nós vamos ter cotidiano, nosso dia a dia, algumas representações, e o que nós devemos fazer. E o que nós devemos refletir com algumas perguntas também interessantíssimas que a gente tem que pensar. Alguma de vocês tem algum comentário para fazer sobre sábado? Sim, na hora que eu olhei a tirinha, eu lembrei daquele hino que a gente canta. Não mais eu, não mais eu. Porque a gente acaba deixando realmente, quando a gente tem essa união com Cristo, às vezes a pessoa até não, a gente não precisa falar, né? Às vezes a pessoa só olha pra gente e fala, olha, eu vejo que você é diferente. Então, quando você tem realmente essa ligação, você começa a trazer traços da pessoa que você tem essa ligação. E quando a ligação é com Deus, você se parece diferente. Então, você não age da mesma forma que os outros. Você tem uma postura totalmente diferente do mundo. Então, quando eu vi essa tirinha, foi a primeira coisa que eu pensei em relação a isso. Que aí agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Isso mesmo. E aí é o que eu vi aqui, que é esse trechinho aqui do canto, que fala assim, perdendo os traços da natureza caída. E aí a frase que veio na minha cabeça é a seguinte, deixando de lado o pecado e o meu próprio eu.
Então, tendo humildade, a lição vai falar sobre isso, ter humildade, reconhecer que a gente está errando, tudo mais, e ter a mente de Cristo mesmo. Pensar, será que é isso que Cristo faria? Então, a lição vai falar muito sobre isso, ser humilde e ter sempre humildade, ter mudanças. Então, agir como Deus agiu. isso mesmo. Muito bom. Importante ter duas mulheres que elas falam bastante, eu falo menos, tá tudo certo. Mas vamos lá. Sobre domingo, nós temos o título Duas Mentes que Pensam Igual. Vou contar aqui para vocês uma situação, está descrito na lição, mas posso mudar às vezes algumas coisinhas para que vocês entendam um pouquinho mais e vocês vão perceber que isso acontece diariamente. Ainda aqui, mais agora, gente. Aqui tem um contexto entre casal. Aqui conta sobre um casal que estava na igreja, sendo que um iria pregar e a outra pessoa estava no banco atrás, aguardando a pregação, e essa pessoa estava esperando para pregar quando estava tendo as informações, os anúncios. Como nós temos na nossa igreja, a adventista, nós temos as questões dos anúncios, onde a gente relata o que vai acontecer no dia de sábado ou nos próximos dias. Nós estamos sempre informando alguma coisa que vai ser, algum evento, alguma ação solidária que nós possamos estar fazendo. E ali nesse anúncio, achei interessante, né? Porque a pessoa, ela ficou inquieta ali, meio que remexendo. A lição fala lá como remexer, um pouquinho. E o interessante é que ele olhou para a esposa. E a esposa olhou fixamente a ele, como se diz assim, eu sei o que você está pensando, e é melhor você parar de fazer isso. Exatamente. Às vezes até a situação ninguém está percebendo o que está acontecendo, mas ela, como esposa que sabe exatamente os traços do marido, ela falou, olha meu filho, se acalma, vai dar tudo certo. Tá acabando. Muito interessante, porque aconteceu isso, depois eles se encontraram, né, no carro para poder estar indo embora. E aí o interessante é que ela começou a descrevê-lo, né, o que ele estava pensando naquele momento. E o interessante é que ela descreveu tão bem que ele falou assim, mas como que você consegue me descrever tanto assim? E ela falou assim, com o convívio que nós já temos há tantos anos de casado, eu consigo descrevê-lo você, porque a gente convive por muito tempo. E aqui eu ilustraria também uma questão de você, pai, filho, ou mãe e filho, quem tem aí que foi criado por avós ou por outras pessoas, tem esse senso também. Porque quando a gente fazia arte, nós olhávamos para os pais. Não precisava nem abrir a boca. Era uma olhada, a perna já tremia, porque a gente já sabia que quando chegasse em casa, ou quando descobrisse, o negócio ia pegar. Mas é desse jeito. Basicamente assim. Então, essas são ilustratividades que nós temos entre seres humanos. E a lição, ela descreve como, se nós temos essa capacidade de nos conectarmos com pessoas humanas, imagine nós temos um convívio com Deus, nós convidarmos para que Deus seja nós, seja o reflexo. Aí entramos na imagem de sábado, que é onde nós temos o reflexo ali de Jesus quando nós olhamos no espelho. Aí nós olhamos no espelho e nós não vamos falar que nós estamos feios. Nós não vamos olhar. Isso é uma coisa que jamais pode ser dita. Ou que nós estamos com a espinha grande aqui assim, ó. Acontece, gente, acontece. A gente só deixa passar, fala, oh Deus, bota a maquiagem, tá tudo certo. Vai esconder, né? Assim, joga pra debaixo do tapete. Verdade. Então, a respeito do domingo, sobre duas mentes que pensam iguais. Uma curiosidade é que, assim, eu conheço várias pessoas que são adotados, né, filhos biológicos de um casal, por exemplo.
E aí, o que é que eu sempre reparei? Que ao passar do tempo, as pessoas vão ficando muito parecidas. Eu falo assim, não é possível que você não seja filho biológico dessa pessoa, porque você é muito parecida. E aí eu pensei, na hora que eu vi isso aqui, sobre semelhança, eu falei, nossa, eu tenho que pesquisar por que isso acontece. E aí eu descobri que as pessoas podem ficar muito parecidas fisicamente por conta da convivência. E aí fala que os filhos adotivos, eles se parecem muito com os pais por conta dos gestos que eles imitam. Então, a pessoa vai ali imitando os gestos faciais e faz com que a musculatura funcione de forma semelhante. Às vezes, o sorriso é muito parecido, o modo de agir, muitas coisas são muito parecidas, ou seja, a convivência com o outro vai fazendo várias mudanças. Você olha para a pessoa e fala assim, nossa, você é muito parecido com a sua mãe, nossa, você é muito parecido com o seu pai, isso aqui é igualzinho ao seu pai, isso aqui é igualzinho à sua mãe. Ou até coisas que eles falam mesmo, você vai pegando para você, as vozes às vezes é muito parecida, todo mundo fala que eu tenho a voz igualzinha da minha mãe, às vezes estou falando no telefone, é sua mãe ou você? E aí, isso é muito impressionante, porque você fica muito parecido no modo de pensar, tudo. Com a convivência, é muito mais fácil pegar isso. Então, que sejamos assim com Deus também. Quando estivermos em qualquer lugar, sejamos semelhantes a Ele. Possamos falar sobre Ele inteiramente igual a dele. E o incrível é que a gente acha que isso leva anos para acontecer, né? Nossa, eu às vezes você demora anos para pegar os trejeitos de outra pessoa, mas na verdade não. Quando você realmente tem uma convivência profunda, às vezes pode ser coisa de meses. Você já se vê realmente pegando ou fazendo coisas que antes talvez você não fazia daquela forma, porque a convivência e aquela outra pessoa te afetou daquela maneira. Então, assim, e a mesma coisa é com Deus. A partir do momento que realmente a gente começa a ter esse relacionamento profundo, não é questão de anos. Você realmente, em 1 mês, 2 meses, no máximo, você já começa aí a ter pensamentos diferentes. Isso eu estou jogando longe ainda. Você começa a ter pensamentos, atitudes diferentes. E aí eu dou até o meu exemplo mesmo. Eu vou fazer 3 meses de casado. E hoje eu já me pego fazendo coisa. Eu falo, gente, isso é coisa do Wellington, não acredito. E mesmo assim, acaba acontecendo. Então, saber que a gente tem essa oportunidade de poder ser mais parecido com Deus, eu acho que é o melhor que a gente pode conseguir realmente. É saber que pelo nosso querer, pelo Espírito Santo e através da graça, a gente consegue tentar ser um pouco como Cristo. Porque igual a gente não consegue, né? Porque nós somos pecadores. Mas chegar um pouquinho perto, a gente pode tentar. Chegar um pouquinho perto. E, claro, nós vamos estar aprendendo muito sobre isso, tá? Não vamos entrar muito aqui, senão a gente vai ficar só no domingo. Então nós vamos para a segunda, com a Ana Carla, ela vai nos descrever segunda-feira aí. Bom, segunda-feira vem falando um pouquinho sobre... O título é Tendo a Mentalidade de Cristo. Bom, ter a mente de Cristo é essencial para a nossa caminhada como cristão. Então, isso é muito bom, porque sempre vamos estar ali caminhando com Ele. E aqui também vai falar um pouco sobre Paulo. Ele passa algumas orientações para nós, cristãos, que ele cita também que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, ou seja, em todos os aspectos na nossa vida, no nosso cotidiano, devemos pensar como Cristo. O que Jesus faria, o que Cristo faria nesse momento? Às vezes você está lá, nossa, briguei com aquela pessoa e eu quero xingar ela horrores, mas aí você fala, não, o que é que Cristo faria? E aí você começa a refletir, não, isso não é uma coisa que um cristão faria ou falaria. Então, esse é o nosso pensamento. E aí também vem falando sobre precisamos permitir que Deus faça que Ele faça o que somos incapazes de fazer. Ou seja, perdoar, amar ao próximo, ter essa humildade de reconhecer o nosso erro. E também fala sobre a transformação.
transformar o nosso eu, morrer o nosso eu e viver para Cristo. Que Deus, ele pode tudo fazer. Que aqui fala também sobre a carta que Paulo escreveu. Ele estava na prisão no momento em que ele escreveu essa carta, e ele também fala que é nos piores momentos que realmente temos isso. Sabemos o que Deus quer fazer conosco e qual é o que Ele quer da nossa mente, que é na dificuldade que vem as provações. E se realmente estamos voltados com uma mente para Ele, se estamos tendo a mentalidade de cristão. E é isso, pensar no próximo, um relacionamento com o próximo, como podemos melhorar isso, que é ter a mentalidade como Cristo mesmo. É difícil ter essa mentalidade, chegar ali próximo, mas orar muito e confiar que tudo Ele pode fazer. Muito bem, quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Não, é que essa mentalidade de Cristo também é muito interessante quando a gente vai olhar o nosso amor ao próximo, né? Que Jesus, todos os passos que ele teve aqui na Terra, realmente foi pensando no que o próximo precisava. Então, ele sabia que nós precisávamos da salvação, mas antes da salvação nós precisaríamos, ou nós estávamos com fome, ou estávamos com dor, ou estávamos passando por alguma dificuldade que talvez se ele tivesse ido direto com a palavra não conseguiria atingir o nosso coração. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, primeiro ele sanava aquilo que nós precisávamos, se colocava no lugar da pessoa, entendia, curava, e aí com isso a pessoa aceitava o evangelho. Então, assim, nós hoje, como cristãos, temos essa humildade de se colocar no lugar do outro. Porque às vezes a gente só quer realmente falar, mas será que é da fala que ele está precisando agora? Ou ele está precisando realmente que, meu Deus, minha conta de luz, minha luz vai cortar da minha casa e eu preciso de um auxílio? Às vezes ele não vai prestar atenção, porque ele está com outro problema na cabeça que para ele é muito maior e ele não vê a solução. E às vezes a solução está dentro do cristão. Então, assim, quando a gente realmente tem essa postura de humildade de se colocar, e não colocar como primeiro, mas realmente colocar o outro como primeiro, como Jesus fez, a gente consegue atingir mais pessoas com o evangelho. Muito bem. Vocês falaram muito bem sobre essa questão e me recordei aqui que se você quer entender um pouco mais sobre o ministério de Cristo, é só vocês procurar a nossa playlist do trimestre passado, da lição de João, aonde João, em todo o seu livro, ele descreveu ali o ministério de Cristo. E como a Grazi citou aqui várias coisas que Cristo fez com grande humildade, e ele poderia negligenciar qualquer dessas pessoas, pegar só os poderosos, os mais estudados, os mais renomados, mas ele estava procurando pessoas que estavam necessitando dele. E nós somos uma dessas pessoas. Então você em casa também vai ser uma dessas pessoas. E aí nós descrevemos, eu achei muito interessante que Paulo ele estava preso. E ele estava escrevendo Filipenses com uma clareza tão bonita, porque ao mesmo tempo que, se vocês lerem o capítulo, né, o capítulo 2 de Filipenses, de 1 a 11, vocês vão entender um amor fraterno de Cristo por nós, naquela representação para que a gente tenha que se contemplar dele e começar a utilizar, porque ele mesmo fez isso. Então é uma situação que ele tinha uma comunhão tanta com o Pai que ele refletia o amor. E a gente coloca aí a conotação de que nós sofremos muito, mas Cristo sofreu mais do que nós. Porque primeiro, ele sofreu porque ele criou os seres vivos e nós o rejeitamos. Já começa o primeiro sofrimento aí. Segundo sofrimento é saber que você estava com ele a quase todo momento e na hora do vamos ver, você foi o primeiro a crucificá-lo. E aí nós temos uma outra situação, carregar o fardo que é seu. Então são 3 situações que nos fazem refletir, e a gente precisa pensar muito nisso.
A mente de Cristo, mesmo através disso, mesmo com Pedro negando ele 3 vezes, ele foi e olhou com amor. E aí nós entramos num contexto bem interessante também, que é quando os entes queridos que nós temos, nossa mãe, nosso pai, ou qualquer outra pessoa que criou você, você pode ter certeza que essa pessoa ela tem um amor insondável por você. E mesmo que você erre, essa pessoa ainda vai amar você. E ela vai tentar fazer com que você saia do precipício que você possa ter entrado. E isso é só uma pequena demonstração de amor, que não se compara com a de Cristo, mas é uma pequena. Então, o que moveu ali Paulo a escrever foi a intimidade. Então ele estava espelhando a Cristo e estava feliz, porque ele estava preso para morrer e ele estava feliz. Eu vou escrever aqui, vou descrever, e é só um pouco para que vocês possam entender. Sem mais delongas, nós vamos para a terça-feira com a Grazi, para que a gente possa entender um pouco sobre fé e obediência. E que, na verdade, o Jonas ele até já começou a falar um pouquinho sobre a nossa terça-feira, mas eu achei isso muito interessante, porque foi basicamente aí o princípio da terça-feira do que eu entendi por contexto, que foi a questão que eu peguei bastante, foi a questão do sofrimento. Porque quando a gente fala de fé, quais são os momentos onde a gente mais precisa ter fé? São os momentos onde a gente passa por situações, passa por dificuldades. Exatamente. E foi como o Jonas falou. Se a gente acha que a gente sofreu, Jesus sofreu muito mais. E na terça-feira, ele começa com um texto dizendo assim: Deus deseja que tenhamos a mesma mentalidade que seu filho teve. Porque Jesus, independente do tamanho do sofrimento que ele passou, ele tinha plena confiança no Pai dele. Ele, inclusive, tem até um texto na Bíblia que fala antes, né, da crucifixão, que Jesus fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus viu que o trem estava pesado demais, mas ele falou: mas que seja feita a sua vontade. Então, ainda assim, mesmo dentro do sofrimento, ele sabia que existia um plano e que Deus tinha a sabedoria perfeita. E hoje, para nós, não é diferente. Quando a gente passa por sofrimentos, por situações, às vezes a gente acaba esquecendo que existe um Deus acima de todo esse sofrimento e que Ele pode, que Ele sabe qual que é a melhor solução, a melhor saída para esse sofrimento. E assim, quando a gente tem essa fé, essa entrega, que a gente sabe que independente do que aconteça, nós sabemos que Deus está à frente de tudo, é onde a gente consegue também, através disso, conseguir ter paz em meio à tempestade. E essa paz só vem através do conhecimento. Se a gente conseguir escutar a voz de Deus e a voz do Espírito Santo, é a partir disso que a gente consegue ter todas essas respostas. Mas a gente só vai conseguir ter essas respostas se nós tivermos a comunhão. E através da comunhão também vem a obediência, que é a nossa segunda palavra de terça-feira. E a gente só obedece aquilo que a gente conhece, certo? E se nós não estudarmos, se nós não soubermos quais são as leis de Deus, como é que a gente vai ter essa fé e essa obediência todo dia sendo renovada? Isso não vai acontecer. É como se a gente tivesse literalmente, olha gente, eu estou pedindo para chover, mas eu sou aquela pessoa que está o tempo inteiro fazendo queimada, entendeu? Mas eu quero que chova. É assim, não acontece, entendeu? Mas quando a gente tem essa mentalidade de Cristo, quando a gente tem essa renovação, quando a gente consegue ouvir a voz de Deus e através da lei sendo estudada e obedecida, todo o restante a gente consegue passar por tudo, né? E a gente vem vivendo num tempo que eu falo, não é fácil para nós como cristãos, né? Porque parece que todo o conhecimento que a gente faz, tudo que a gente faz é literalmente na contramão do mundo. Então, nós somos um povo que vai sofrer. E a gente tem que ter a consciência disso. Não vai ser uma vida fácil, não vai ser uma vida somente de flores. Mas quando a gente entende que o nosso conforto é na obediência e na fé em Cristo, a gente sabe que a gente consegue passar por qualquer situação. E tem um texto também, uma frase na terça-feira, que está dizendo assim:
Por isso, receber a mente de Cristo envolve uma reprogramação completa da nossa mente para começarmos a amar a lei de Deus ao invés de odiá-la. Porque quando a gente fala sobre leis, parece que a gente está sendo imposto, que alguém está impondo alguma coisa para nós. E na verdade não, a lei de Deus é completamente diferente, não é uma imposição. Deus, ele coloca essas leis porque ele sabe o que é melhor para a nossa vida. São leis onde que, se nós seguirmos, realmente nós vamos ter uma vida, não vai ser tão tranquila, não vai, porque o mundo é cheio de pecado, mas onde a gente consegue ter um norte, onde a gente sabe que se nós seguirmos, nós vamos ter um pouco de paz e que realmente nós vamos ter a mente tranquila, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós estamos fazendo é conforme a vontade de Deus. Então, assim, realmente a fé e a obediência vêm junto com domingo e sábado, que é realmente você refletir o caráter de Cristo. E aí, terça-feira foi isso que eu entendi. Se vocês quiserem complementar alguma coisa. Bom, nisso podemos ver a esperança, né? Que dias melhores sempre virão. Que Deus, tendo fé e obediência, nada que vai ser fácil, mas com fé, sempre vamos ter ali um norte, como ela falou, e saber que tem um lugar melhor para todos nós. Tem uma coisa especial nos aguardando, né? Perfeito. Muito bem. E eu costumo dizer sobre a questão de fé, que já tive uma situação, né? Porque eu não queria fazer tiro de guerra. E eu falei, vou confiar que vai dar certo. E eu fui até a última seleção. Olha só. Passei em tudo, em questão física, questão psicológica, tudo. E cheguei na última, na seleção final. E não fui selecionado para estar participando. E eu achei interessante, não por questão de Deus ter livrado, porque ele tem algum outro propósito para mim, mas foi que eu consegui fazer uma representatividade daquilo que eu seguia, daquilo que eu tinha fé e que eu acreditava, que eu acredito também, eu continuo acreditando até hoje, que foi demonstrar para o sargento a minha fé e tudo. E ele não ligou para isso naquele momento, isso me entristeceu bastante. Mas eu cheguei em casa, orei e falei, Deus, se for de sua vontade, que fiquei triste mesmo pela situação, mas depois eu fiquei feliz também por ter liberado, mas eu fiquei pensando e refletindo. Eu falei, nossa, ainda assim eu consegui passar alguma coisa. E não sei, às vezes futuramente essa mesmo sargento que estava lá, ele pode até aceitar a Cristo também. E o que achei interessante também sobre as promessas é que tudo que Jesus falou aconteceu. Até na sua crucifixão, tudo que ele falou que iria acontecer, aconteceu. Então, gente, não tem como a gente não acreditar que ele vai vir. Porque primeiro, ele já deixou descrito que ele preparou um lugar para mim, para você, para outras pessoas, que está em João 14, de 1 a 3. Leia na sua casa. Se eu vou descrever aqui, eu posso esquecer de alguma palavra, mas João 14, de 1 a 3, está a descrição que ele preparou um lugar para que a gente possa morar com ele. Então, acho que queria deixar essa parte. E a gente já dando continuidade na nossa lição, que a gente gosta de falar bastante dela, que é no momento hipertexto. E aqui teve uma pergunta de atenção. Uma pergunta que, na minha cabeça, comecei a pensar. E a pergunta é a seguinte: você consegue se lembrar de qual foi a última vez que você orou pedindo para que Deus lhe desse a mente de Cristo? E aí vem uma resposta com pergunta. Aliás, você já pediu por isso? Nessa hora eu falei, Gente, porque eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Eu falei,
Eu nunca falei, gente, Senhor, o que Cristo faria nesse momento? Me dá a mente de Cristo. Eu acho que eu nunca fiz esse pedido. Eu falei, Senhor, esse tempo inteiro, 28 anos pedindo errado. Deus, perdão. Como eu sou uma pessoa chata, né? Exatamente. Mas por isso que é bom estudar a lição. Porque com a lição a gente consegue ter esses tapas na cara que é tão bom. Às vezes a gente tá precisando dar uma corda, menina. É igual a nossa lição anterior sobre Elias, que também, se você que procurar na nossa playlist, vai estar na nossa playlist para você assistir, que Elias, ele teve suas vitórias, mas ele passou por um problema de depressão, exato, deprimido, como se ninguém tivesse do lado dele. E na nossa lição anterior, que você vai assistir na nossa playlist aí, não acredito muito em questão de por acaso, mas a convidada que nós trouxemos, a Miriam, ela passa por esses problemas e ela os descreveu para nós. Então, se você está aqui assistindo esse podcast, volta lá, assiste ele, você vai ter uma descrição e um testemunho maravilhoso ali da Miriam. E continuando a nossa lição, temos uma outra pergunta. Mas, quantas das coisas que nós pedimos poderiam ser mais facilmente resolvidas se tivéssemos a mente de Cristo? Eu acho que eu começo a rir porque eu falo quase todas. Não é? Eu falo, gente, nós mesmos causamos os nossos próprios problemas. Oh, meu Deus. Causamos o problema. Misericórdia, Senhor. Era só isso? Mas aí entra aquela questão também da autossuficiência. Porque se a gente realmente colocasse tudo nas mãos de Deus, a gente não é que não seria, né? Mas seríamos menos ansiosos, teríamos menos realmente problemas, ou entraríamos em problemáticas de forma com que nós já saberíamos qual é a resposta e a postura que nós teríamos que ter. Então, assim, realmente, pedir a mente de Cristo, principalmente nos tempos de hoje, eu acho que é o que vai nos livrar de muitos problemas aí que a gente pode acabar tendo. Então, assim, gente, é muito interessante. São perguntas para que a gente possa refletir. A gente riu aqui, mas é uma situação séria. A gente ri porque a gente tem esse pensamento. Muitas vezes eu mesmo, Jonas, oro e às vezes não. Eu acredito que eu também não tenha pedido em relação a isso. Pedir a mente de Cristo, porque acredito que se eu tivesse pedido em muitas situações que eu já pedi para Deus, possivelmente eu teria resolvido de uma melhor maneira. Então nós temos aqui assim, imagine-se como pleno domínio da sua natureza caída, imagine-se em uma comunhão espiritual tão grande que sua vontade se funde com a vontade do Pai. Então imagine a sua vontade, aquela gana que você tem, se fundindo com o Pai. Imagine a força que você terá. E nós temos vários relatos na Bíblia que você pode pesquisar aí. Nós temos Davi, nós temos Sansão, nós temos Jó. Jó nem se fala, né? Mas Jó é um caso à parte. Porque é um ser humano que sofreu mais do que eu e você. E não tem como a gente questionar isso. E ele teve uma comunhão muito grande com Deus. Ele confiou plenamente em Deus em meio a todo o transtorno que ele estava sofrendo. E a vontade que ele tinha mesmo com o sofrimento de estar falando sobre o Pai. E aí, a Grazi quer falar, gente. Deixa eu falar. Não, é porque com toda essa lição eu gostei tanto que às vezes a gente não percebe como a gente começa a fazer as coisas no automático. Lá no Clube de Desbravadores do Paulo Prata, eles têm o costume de, antes de iniciar uma oração, eles falam um verso. E na lição dessa semana, onde está falando de fé, de obediência, que nós temos que ter o Espírito de Jesus, e realmente, no dia de quarta-feira, eles colocam que é o Salmo 51:10, que é: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, imagine só se essa for a nossa oração todos os dias.
Então, quando veio essa lição na quarta-feira, eu falei, gente, esse é o texto que a gente precisa repetir todos os dias, que aí é onde a gente consegue tentar chegar perto de Jó. Só um pouquinho. Só um pouquinho. E como sempre nós temos, na nossa quarta-feira, nós temos a nossa rede semântica, e a nossa palavra de hoje é identificação. Queria saber das nossas convidadas, quando vocês ouvem identificação, o que vocês lembram? Pode começar. Eu já falei Fala aí. Não briguem, não briguem. Tá? Gente, eu coloquei algumas palavras aqui também, mas aí a lição é conjunta, tem as palavras marido. Então a gente vai fazer junto também as palavras marido. Então aqui, o marido colocou pertencimento, tá? Então, amor, mesmo você não estando aqui, eu vou falar suas palavras, tá? E ele colocou pertencimento e origem. E eu coloquei conexão e parecer. Porque a partir do momento que você se identifica, você começa a se parecer com a pessoa, né? Foi tudo aquilo que a gente já falou. E a questão do pertencimento é isso. Assim, é a conexão, é a junção, é você ser parte do todo e deixar Deus fazer parte da sua vida. Como lá no início teve a figurinha, a tirinha, né? Eu falei, ó, espelho. Se espelhar, a identificação é isso. Olhar ali e, nossa, me identifiquei com isso. É isso que eu quero pra mim. Então, e aí eu coloquei também vontade, coloquei desejos. Então, é isso. É você parecer mesmo, como ela citou. É você olhar e falar assim, olha, gostei disso aqui, vou começar a colocar isso na minha vida. Você ouve alguma coisa assim, tá navegando na internet e tal, pega aquelas coisas boas e olha, me identifiquei com isso, coisa boa. E aí usa na sua vida. Muito interessante. Identificação, lembrei do meu RG. Olha, Falei, verdade! Que isso, hein? Isso aí! Falei, a primeira coisa que você vê, a foto que saiu assim, ó, torto. Nossa senhora! Saiu torto na foto antiga. Foto 3x4 é humilhação. A senhora fala assim, meu Deus, esconde isso aqui. Foto de RG. É humilhação atrás de humilhação. Parece aquelas fotos do banco. Então, eu lembrei. Gostei, boa. Lembrei da identificação. E sempre na identificação, como a nossa identidade, nós temos o nosso nome. E se nós virarmos, não é uma página, mas vamos imaginar que seja uma página. Se nós virarmos a página, nós temos o nome de quem? Dos nossos pais. Nós temos a nossa data ali de emissão, né? E o que eu queria dizer para vocês? É como se você ganhasse, quando nós nos entregamos a Cristo, nós mudamos a nossa personalidade, assim, caráter, e nós temos uma nova identidade. E a identidade é através do nosso batismo. Nós nos batizamos, levantamos uma nova pessoa, pecadora ainda, porque Cristo não voltou. Aí a foto sai bonita. Ai, assim espero. E nós acrescentamos o nome de Cristo na nossa identidade. Porque a partir do momento que as pessoas pegarem nós para conversar, nós teremos uma identificação de Cristo. Menino tá profundo. Então hoje, nós né? temos. Hoje Tá profundo, reflexivo. Fica tranquilo que é o Espírito Santo que está falando, Ô, não é eu não. Não é eu não. E para darmos continuidade, nós vamos deixar para as nossas meninas aqui na quinta-feira. Olha, eu vou deixar a nossa maravilhosa iniciar, porque o assunto ela domina. Bom, aqui a princípio tá falando, o título fala sobre isso pode mesmo acontecer. Aqui essa história fala sobre uma psicóloga, uma terapeuta que está ali em uma sala, tudo mais, tá tudo ajeitado. Só vou interromper um pouquinho porque deu certo. Nós trouxemos uma pessoa que é casada ainda, mas tudo bem, continua. Enfim. Boa, tá sempre dando certo, né? Enfim, e aí acontece uma sessão do paciente e essa psicóloga. E aí essa moça que tá lá, que vai se consultar, ela fala assim, olha, tô com várias dores, tô com
tô com ansiedade, tô com muito estresse, meu corpo todo dói, não sei o que está acontecendo comigo. E muitas das vezes o corpo fala o que a gente não consegue falar. Vai acontecendo várias coisas. E aí, a psicóloga, a terapeuta, ela chega e pergunta: diga-me, quais são os seus sentimentos em relação ao seu marido? Ela foi ali no Já ponto... foi direto na já ferida. foi no ponto ali, ó, certeiro. Porque é uma pessoa que a gente sempre vai conviver sempre, que é a nossa família. Quem não tem filhos, certamente, quando você fala em família, você vai lembrar do seu cônjuge. Então... ela fez essa pergunta e ela respondeu o mínimo, falou assim: eu odeio. Como que Forte, você né? odeia uma pessoa que você convive, que você tá ali todos os dias? Gente, você dorme do lado, imagine que forte. Como que é dormir do lado do seu inimigo? Então, Pois é. Imagine bem as complicado. bicudas à noite. e aí ela ficou ali sentada em silêncio. Eu imagino como que é. Ali na minha cabeça eu criei todo um cenário. Eu falei, nossa, eu ficaria assim, paralisada. Eu falava, como assim, minha senhora? Como que você odeia esse homem? E aí ela começou a falar das raízes, da amargura que ela tem, os acontecimentos que vem levando a acontecer isso e ela odiá-lo tanto. E aí ela fala o seguinte... Fez uma sugestão, né? Fez uma sugestão, essa psicóloga. Compartilhe com ela, ao passar do tempo, ela foi orando para que isso pudesse mudar. Ela falou, olha, começa a orar para mudar a sua mente, para mudar o que você pensa e para mudar ele também, que às vezes mudando você vai conseguir tá fazendo uma mudança na família de vocês. Então, se você muda, a pessoa que tá ao seu lado vai falar, opa, você mudou, então eu vou mudar também. E aí acontece essa mudança diária, né? Exato. E um ponto que eu achei interessante também sobre esse relato é até a questão da psicóloga mesmo, que ela é uma psicóloga que a gente vê cristã. Porque qual foi o posicionamento dela? Qual foi a orientação? Olha, comece a pensar como Cristo faria nessa situação. Comece a orar pelo relacionamento. Comece a mudar. E, normalmente, qual que é a orientação que o mundo dá? Ah, não tá bom? Troca. Não é? Ah, vai, troca. Se não tá bom para você... Ah, não deixa do jeito que você quer? Ah, não faz essa... Não, troca, tem outro. E aqui ela encorajou para que ela continuasse tentando pelo casamento dela. E o interessante é que, assim, como é um acompanhamento psicológico, ela teve a próxima consulta. E aí foi quando ela recebeu a notícia de que a pessoa colocou em prática, e isso é importante. Você receber a orientação e você começar a praticar. E a partir do momento que ela começou a praticar, ela percebeu a mudança. E não só ela, o marido também. Falou, você tá me tratando diferente? Também tá tão boa. Nossa, o que está acontecendo? Mas também eles começaram a ter um ato diferente. Se unir para ir para a igreja. Então, mudança de hábito, mudança de local. Às vezes eles utilizavam para ir para outros locais, talvez, que não traziam, né, essa comunhão conjugal. E trazer Deus para dentro do relacionamento. Porque a gente sempre fala, né, foi um dos conselhos que a gente recebeu. O casamento não é feito em um casal, é um triângulo. É Deus e o casal. Então, quanto mais próximos de Deus, mais próximos vocês estão. Quanto mais afastados de Deus, mais distantes vocês estão. Então, assim, isso não é só para casal, mas para a nossa vida também. E aí, a partir disso, começaram a mudar os hábitos e o casamento mudou. Isso, e como o amor de Deus transforma, né? Exatamente. E a oração transforma. E aqui teve uma parte que me chamou muita atenção. Que ter a mente de Cristo é realmente possível. Mas as escrituras nos diz que vocês nada têm, porque não pedem. Então, se você não pede, você não tem. E aí você tem que pedir muito a Deus, pedir orientação e pedir também para ter a mente dele. Exato. E pelo menos ali 1%, 0,1%.
E aí foi uma coisa também que eu grifei na quinta-feira, que tem uma fala que está dizendo assim, Deus, por isso que nós temos que pedir, porque Deus não nos força. Ele não obriga a gente a nada. A partir do momento que a gente pede, a gente se coloca nas mãos dele e é aí que ele age. Se você não pede, ele nunca vai falar na sua... Ô, amiguinho, você está precisando mudar isso daqui, então eu já vou mudar, porque você não tem opção, tá? Eu quero que você mude. E aí Deus vai lá e mexe em você. E não, ele dá todo o nosso livre-arbítrio para que a gente realmente tome as nossas próprias decisões. E por isso que Deus é tremendo, entendeu? Que ele nos dá o livre-arbítrio, por mais que nós soframos com as nossas consequências, né? São os nossos próprios atos. Isso mesmo. Quer falar mais? Não, pode falar. Isso mesmo. E lembrando da contextualização de vocês, eu lembrei do filme que eu assisti. Eu não sei se o nome é esse, mas eu acho que é o Prova de Fogo. Onde tem do casal. É Prova de Fogo, né? É a Prova de Fogo, sim. É a Prova de Fogo, onde tem ali o casal e eles começam a se entrar em conflito ali. E ali o pai do noivo lá, do marido, entrega um diário com 40 coisas para que ele faça, para poder reconquistar a esposa, porque ele tinha perdido ela pelo o jeito que ele estava tratando ela. E dentro do contexto, o interessante é que ele teve oscilações, ele teve revolta para querer parar, para querer desistir realmente. Verdade. E o pai dele não deixava ele desistir. Falou, continue, continue. E isso me fez lembrar deste filme, porque ali estava uma diretriz e um ensinamento para que pudesse acontecer ali uma mudança, né? Porque, querendo ou não, você pode estar errado e a pessoa também pode estar errada. Mas o ato que esta mulher ela fez, que foi pedir a mente de Cristo, começou a modificá-la e ela começou a agir de uma forma diferente, que o erro que o marido poderia estar cometendo começou a se modificar, porque ele começou a entender o que? Tá vendo? Amor. E como que Cristo salvou as pessoas? Com amor. Então o amor prevalece. E nós estamos passando por um momento no nosso mundo onde o amor está esfriando. Verdade. E nós tendo ódio, intrigas, brigas com mais constância. E tudo está acontecendo porque está acontecendo uma desordem na nossa saúde mental. E para que isso não aconteça com a gente, nós temos que orar, igual a Carla falou, e temos que pedir a mente de Cristo. Porque Cristo não foi corrompido em nenhum momento na sua caminhada cristã. E como nós estamos com o nosso horário bem avançado, nós vamos entrar na nossa sexta-feira, e eu queria que vocês pudessem aí nos descrever alguma coisa que vocês querem deixar para o pessoal aí, um tópico, ou quiserem descrever alguma coisa, ou quiser descrever um pedacinho aí sobre sexta-feira, que tem o título de liberdade de escolha. Vou deixar as convidadas falarem primeiro, para depois eu finalizar, para que possamos aí finalizar o nosso podcast, Pod Cristão. Então, meninas, se vocês tiverem alguma coisa para deixar para o pessoal, uma mensagem, alguma coisa que vocês tiraram dessa lição aí, para que as pessoas em casa possam seguir algum conselho que vocês deixarem. Na lição de sexta-feira já tem até um texto grifado na última página que diz o seguinte: Deus tomou todas as providências necessárias para que os nossos pensamentos possam ser purificados, elevados, refinados e enobrecidos. Ou seja, Deus ele já fez todo o trabalho por nós, ele já abriu as portas. O que a gente precisa fazer é ter fé, ter obediência e principalmente nos entregarmos nas mãos deles. Porque realmente por nós não conseguimos fazer nada. Por nós somos seres humanos egoístas, que só pensamos realmente no ganho próprio. Não temos como olhar para o próximo, porque sempre a gente vai querer olhar para o benefício nosso. Então, mas que realmente a gente peça a mente de Cristo para que nós possamos mudar esse nosso eu e falar realmente que não sou mais eu que vivo, mas que Cristo vive em mim.
Sim, eu grifei aqui várias coisas, mas isso chamou muita atenção. Que ele salva as pessoas não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Então, a obediência leva a ter uma vida mais próxima a Deus e estar ali sempre ligado a Ele. Então, essa frase Muito bem. me chamou a atenção. E o que eu queria deixar para vocês é: podemos e vamos viver assim na nova terra, porque no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles viviam desta forma. Eles entendiam todas as questões divinas, eles entendiam todo o processo, eles tinham uma comunhão. E como nós também temos essa questão, que entramos lá onde a Grazi nos disse sobre fé e obediência. Nós somos o quê? Desobedientes. Nós vamos lá e queremos fazer do nosso próprio jeito, sem entendermos o real motivo de que Deus está fazendo aquilo por nós. Então, assim, nós entendemos que Jesus, ele nos purificou, ele nos refinou, enobreceu, nos ensinou como devemos agir, como devemos prosseguir no ministério, porque estamos vivos até hoje. Não é porque o Jonas tem que ganhar muito dinheiro, ou é porque o Jonas tem que assistir um jogo, ou porque o Jonas tem que participar de uma corrida extraordinária. Pode fazer parte do seu sonho essas coisas, mas você está vivo ainda porque você tem que pregar o evangelho para todo mundo. Porque Deus designou a mim, designou a você. Então, Ele faz você ter capacidade. É igual as meninas estão falando assim, o Jonas está profundo hoje. Sem a ajuda do Espírito Santo, possivelmente eu não estaria nem falando. Porque a vergonha toma conta e a ansiedade também. Então, esse controle que eu tenho aqui hoje é porque o Espírito Santo cuida disto. Porque eu, por mim mesmo, já estava aqui tremendo, já estava suando na primeira vez. Então, a capacidade que Deus nos faz para que possamos estar passando para você uma mensagem simples, porque nós somos aqui pessoas leigas em estudo. Nós estudamos, nos aprofundamos, porque a lição da Escola Sabatina, a lição dos jovens, ela está tão maravilhosa em questão de conteúdo, que nós vemos de lições maravilhosas, de parábolas, de descrição de João. Agora nós estamos na metanoia, que é saúde mental, para que a gente possa nos preparar para o que está vindo. E nós sabemos o que está vindo: tragédias maiores, problemas maiores, tristezas maiores, dores maiores, sofrimentos maiores, doenças maiores. Doenças que estavam adormecidas voltarão. Nós podemos passar por vários problemas, mas se tivermos com a mente de Cristo, estaremos com o alicerce e não criamos uma casa no barro onde ela pode desmoronar a qualquer momento. Então, o que eu deixo para vocês é a frase que a Carlinha falou sobre a questão do pecado. Onde é que está mesmo? Aqui, ele salva as pessoas, né? Pode falar aí, fala de novo aí para o pessoal gravar. Ele salva as pessoas não em pecado, mas do pecado. E aqueles que o amam mostrarão seu amor por meio da obediência. Então, assim, lembre-se, e a Bíblia nos descreve, Deus, Ele não fez o amor, Ele é o amor. Então, só um pouquinho do amor dele, e nós seremos pessoas diferentes. E se todo mundo tivesse um pouquinho desse amor, possivelmente o nosso mundo seria diferente. Então, para que a gente possa finalizar a nossa lição, quero pedir para que a Carla possa orar para a gente poder finalizar. Então vamos lá. Querido Deus, amado Pai, obrigado por mais uma lição, que as pessoas que estão assistindo essa lição possam ter entendido e compreendido qual é o real motivo de estarmos aqui falando sobre Ti. E não, que essas pessoas possam levar também um aprendizado
e que o Senhor nos ensine, nos mostre cada dia mais sobre o seu amor, da sua bondade, e que possamos ser também mais obedientes em relação a tudo. Seja sempre conosco, nos abençoando e cuidando de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que ficou até aqui e esteve escutando um pouquinho aqui do nosso conhecimento, que você não perca a nossa próxima lição, a nossa lição 4, que tem o título como Distorções Cognitivas. E também queria deixar que, se você gostou do nosso vídeo, curte, compartilhe com seus amigos para que eles possam aprender um pouco mais sobre esta mensagem e que vocês estejam com a gente aqui na nossa próxima lição. Tchau, tchau.